as declarações de Cristo dos últimos dias. Somente buscando a verdade pode-se alcançar uma mudança no caráter. É somente buscando a verdade que se pode alcançar uma mudança no caráter. Isso é algo que as pessoas devem compreender e entender perfeitamente. Se não tiver o entendimento suficiente da verdade, você facilmente escorregará e se desviará. Se quiser crescer na vida, você deve buscar a verdade em tudo. Não importa o que esteja fazendo. Você deve buscar como se comportar a fim de estar alinhado com a verdade e descobrir quais manchas existem dentro de você que a violam. Você deve ter um entendimento claro dessas coisas. Não importa o que esteja fazendo. Você deve considerar se isso está alinhado com a verdade e se tem valor e significado. Você pode fazer coisas que estão alinhadas com a verdade, mas não pode fazer coisas que não estão. Quanto às coisas que você poderia ou não fazer, se puder abandoná-las, então deveria abandoná-las. Caso contrário, se você fizer essas coisas por algum tempo e mais tarde descobrir que deveria dispensá-las, então tome uma decisão rápida e as abandone logo. Esse é o princípio que você deveria seguir em tudo o que fizer. Algumas pessoas levantam esta pergunta: por que buscar a verdade e colocá-la em prática é tão difícil, como se estivesse remando um barco contra a correnteza e retrocedesse e se parasse de remar? No entanto, porque é de fato muito mais fácil fazer coisas más ou que não têm sentido, tão fácil quanto levar um barco correnteza abaixo. Por que é assim? É porque a natureza humana é trair a Deus. A natureza de Satanás assumiu um papel dominante nos humanos. E essa é uma força antagonista. Os humanos com uma natureza que trai a Deus são, é claro, muito suscetíveis a fazer coisas que traem a Deus. E as ações positivas são naturalmente difíceis de realizar. Isso é decidido inteiramente pela natureza e essência da humanidade. Quando você realmente entender a verdade e começar a amá-la dentro de si mesmo, você achará fácil fazer as coisas que se conformam à verdade. Você cumprirá o dever e praticará a verdade normalmente, até sem esforço e com alegria. E você sentirá que fazer qualquer coisa negativa exigiria muito esforço. Isso é porque a verdade assumiu um papel dominante em seu coração. Se você realmente entender as verdades sobre a vida humana, então você terá uma senda a seguir em relação a que tipo de pessoa ser. Como ser alguém transparente, direto e honesto, e alguém que dá testemunho de Deus e o serve. E quando você entender essas verdades, você jamais voltará a ser capaz de cometer atos malignos que o desafiam e jamais desempenhará o papel de um falso líder, de um falso obreiro ou de um anticristo. Mesmo que Satanás o engane ou uma pessoa maligna o encoraje, você não o fará. Não importa quem tente coagi-lo. Mesmo assim, não agirá desse modo. Se as pessoas ganharem a verdade,
e a verdade se tornar sua vida, elas se tornarão capazes de detestar o mal e de sentir um nojo interno das coisas negativas. Seria difícil para elas cometer o mal, pois seu caráter de vida mudou e elas foram aperfeiçoadas por Deus. Se em seu coração você realmente entender a verdade, você saberá como praticar a verdade e obedecer a Deus. E naturalmente começará a trilhar a senda de buscar a verdade. Se a senda que você trilha for a correta e estiver alinhada com a vontade de Deus, então a obra do Espírito Santo não o abandonará. Nesse caso, você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e você o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante e presunçoso, então ser ordenado a abster-se de se opor a Deus não faz diferença nenhuma. Você não pode impedir, está fora de seu controle. Você não o faria de propósito. Você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante e presunçosa. Sua arrogância e presunção fariam com que você desprezasse a Deus e o visse como um ser sem importância. Fariam você se exaltar e se colocar sempre na vitrine. Levariam você a desprezar os outros. Não deixariam ninguém em seu coração além de você mesmo. Roubariam o lugar de Deus em seu coração. E no fim, levariam você a se sentar no lugar de Deus e a exigir que as pessoas se submetessem a você e a fazer com que você venerasse seus próprios pensamentos, ideias e noções como a verdade. Tanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Para resolver o problema de cometer o mal, elas precisam, primeiramente, resolver sua natureza. Sem uma mudança no caráter, não seria possível trazer uma resolução fundamental para esse problema. Quando você tiver algum entendimento de Deus, quando puder ver a própria corrupção e reconhecer a insignificância e a fealdade da arrogância e da presunção, então se sentirá indignado, enojado e angustiado. Você será capaz de fazer algumas coisas de modo consciente para satisfazer a Deus. E assim fazendo, se sentirá tranquilo. Você será capaz de ler a palavra de Deus, exaltar a Deus, dar testemunho de Deus de modo consciente, e no coração você sentirá prazer. Você se desmascarará de modo consciente, expondo a própria feiura, e ao fazer isso, se sentirá bem por dentro e sentirá que está em um estado mental aprimorado. O primeiro passo para buscar uma mudança em seu caráter é buscar entender as palavras de Deus e entrar na verdade. Só ao entender a verdade, você pode alcançar discernimento. Só com discernimento, você pode entender as coisas minuciosamente. Só ao entender as coisas minuciosamente, você pode realmente conhecer a si mesmo. Só quando realmente conhecer a si mesmo, você poderá renunciar à carne e, assim, colocar a verdade em prática, levando-o gradualmente à obediência a Deus. E passo a passo, você estará na senda certa com sua crença em Deus. Isso
está conectado a quão resolutas as pessoas são quando buscam a verdade. Se alguém é verdadeiramente determinado, então, depois de 6 ou 12 meses, ele começa a estar na trilha certa. Dentro de 3 ou 5 anos, ele verá resultados e sentirá que está progredindo na vida. Se as pessoas creem em Deus, mas não buscam a verdade, então elas poderiam crer por 10 ou 20 anos sem experimentar qualquer mudança. E no fim, elas pensarão que isso é o que a fé em Deus é. Elas pensarão que é praticamente igual a como elas viviam no mundo secular anteriormente, e que estar vivo não tem sentido. Isso mostra realmente que, sem a verdade, a vida é vazia. Talvez elas sejam capazes de dizer algumas palavras de doutrina, mas ainda se sentirão inquietas e sem consolo. Se as pessoas tiverem algum conhecimento de Deus, souberem como viver uma vida significativa e conseguirem fazer algumas coisas para satisfazer a Deus, então elas sentirão que isso é a vida real, que somente vivendo dessa forma sua vida terá sentido e que devem viver dessa forma a fim de dar satisfação a Deus, retribuir a Deus e se sentir à vontade. Se conseguirem satisfazer a Deus conscientemente, colocar a verdade em prática, abandonar a si mesmas, abrir mão de suas próprias ideias e ser obedientes e atentas à vontade de Deus, se forem capazes de fazer todas essas coisas conscientemente, então é isso que significa colocar a verdade em prática, correta e genuinamente. Não é como antes, confiando apenas em imaginações e seguindo regras, e pensando que isso é praticar a verdade. Na verdade, confiar em imaginações e seguir regras é muito cansativo. Não entender a verdade e fazer coisas sem princípios também é muito cansativo. E fazer as coisas cegamente, sem objetivos, é ainda mais cansativo. Quando entender a verdade, você não será constrangido por ninguém, nem por nada, e realmente terá liberdade e alívio. Você agirá de acordo com os princípios, será relaxado e feliz, e não sentirá que isso exige esforço excessivo ou causa sofrimento excessivo. Se tiver esse tipo de estado, você terá a verdade e humanidade, e será alguém cujo caráter mudou. No processo da experiência de vida, aconteça o que acontecer, você deve aprender a buscar a verdade e ponderar minuciosamente o assunto de acordo com as palavras de Deus e a verdade. Quando souber como fazer as coisas que estão completamente alinhadas com a vontade de Deus, você será capaz de renunciar às coisas que vêm de sua vontade. Quando souber como agir de acordo com a vontade de Deus, você deveria simplesmente agir dessa forma, como se acompanhasse o fluxo natural. Fazer as coisas dessa forma parece muito relaxado e fácil, e é assim que as pessoas que entendem a verdade fazem as coisas. Se conseguir mostrar às pessoas que você é verdadeiramente eficaz quando cumpre seu dever e que existem princípios para como você faz as coisas, que seu caráter de vida mudou de verdade, que você fez muitas coisas boas para os escolhidos de Deus, você é alguém que entende a verdade. E certamente
tem a imagem do homem. E com certeza existe um efeito no seu comer e beber as palavras de Deus. Quando alguém entender a verdade de forma genuína, ele será capaz de discernir seus vários estados. Será capaz de ver claramente assuntos complexos e, portanto, saberá como praticar adequadamente. Se uma pessoa não entende a verdade e não consegue discernir o próprio estado, se quiser renunciar a si mesma, ela não saberá a que ou como renunciar. Se quiser abandonar a própria vontade, ela não saberá o que está errado com sua vontade. Pensará que sua vontade está alinhada com a verdade e poderá até considerar sua vontade a iluminação do Espírito Santo. Como uma pessoa assim abandonará a própria vontade? Não poderá fazer isso. Muito menos poderá abandonar a carne. Portanto, quando não entende a verdade, você pode facilmente confundir coisas que provêm de sua vontade, coisas que estão alinhadas com noções humanas. Bondade, amor, sofrimento e pagar um preço como sendo corretas e alinhadas com a verdade. Como então você poderia abandonar essas coisas humanas? Você não entende a verdade e não sabe o que significa praticar a verdade. Você está completamente perdido e não pode saber o que fazer. Por isso, só pode fazer o que considera que é bom e, como resultado, comete desvios em algumas coisas. Alguns desses se devem a seguir regras, outros ao entusiasmo e outros à interrupção de Satanás. É assim que são as pessoas que não entendem a verdade. São muito erráticas quando fazem as coisas e infalivelmente digressivas, sem a menor precisão. As pessoas que não entendem a verdade veem as coisas de uma forma absurda, exatamente como os incrédulos. Como poderiam praticar a verdade? Como poderiam resolver problemas? Entender a verdade não é uma questão simples. Por mais alto ou baixo que seja seu calibre, mesmo após uma vida inteira de experiência, a quantidade de verdade que elas podem entender é limitada, e a quantidade da palavra de Deus que podem entender também é limitada. As pessoas que são relativamente mais experientes são pessoas que entendem algumas verdades e, no máximo, podem deixar de fazer coisas que resistem a Deus e deixar de fazer coisas obviamente más. É impossível para elas agir sem nenhuma adulteração das próprias intenções. Visto que os seres humanos têm um pensamento normal e seus pensamentos podem nem sempre estar de acordo com a palavra de Deus, a adulteração que vem de sua vontade é inevitável. O que é importante é ter discernimento de todas as coisas que provêm da própria vontade e vão contra a palavra de Deus, a verdade e o esclarecimento do Espírito Santo. Isso exige que você trabalhe arduamente para entender a palavra de Deus. Somente quando entender a verdade, você terá discernimento e somente então poderá garantir que não cometerá o mal. Ao buscar mudar seu caráter, você deve se esforçar para conhecer a si mesmo e então alcançar uma certa profundidade, por meio da qual você possa descobrir os venenos satânicos que se encontram
em sua própria natureza. Você deve saber o que significa desafiar a Deus e também o que significa se rebelar contra Deus. E você deve aprender que tipo de práticas estão em conformidade com a verdade em todos os assuntos. Deve também ganhar algum entendimento da vontade de Deus e de suas exigências à humanidade. Deve possuir consciência e razão diante de Deus. Não deve falar orgulhosamente ou enganar a Deus. E não deve mais fazer qualquer coisa para resistir a Deus. Assim, você terá mudado seu caráter. Aqueles cujo caráter foi transformado sentem reverência a Deus, e sua rebeldia contra Deus diminui gradativamente. Além do mais, ao cumprir os deveres, eles não precisam mais que os outros se preocupem com eles. E o Espírito Santo também não precisa sempre fazer uma obra disciplinadora neles. Basicamente, eles podem se submeter a Deus, e suas opiniões sobre as coisas se conformam com a verdade. Tudo isso equivale a ter se tornado compatível com Deus. Suponhamos que alguém lhe confie algum trabalho. Você não precisa que ninguém gerencie você e o supervisione. Você consegue completar esse trabalho somente com a palavra de Deus e a oração. Durante esse trabalho, você não é superficial, nem arrogante, nem presunçoso, nem faz as coisas do seu jeito. Você não constrange ninguém e é capaz de ajudar os outros com compaixão. Você consegue ajudar a todos a obter provisão e benefício e consegue guiar as pessoas a entrarem na trilha certa de crer em Deus. Além do mais, durante esse trabalho, você não busca status nem interesses pessoais. Não toma nada para si mesmo que não tenha ganhado. Não levanta a voz para se defender. E não importa como alguém o trate, você o trata corretamente. Então, você será alguém com uma estatura relativamente boa. Não é uma questão simples que alguém assuma algum trabalho e traga o povo escolhido de Deus para a realidade de sua palavra. Isso não pode ser feito sem a realidade da verdade. Existem muitos que confiam em grandes dons no trabalho e que caem e falham. Absolutamente não se pode confiar em pessoas que não têm a verdade. Pior ainda, se não mudaram seus caracteres. Qual é sua estatura agora? Como você deveria tratar alguém que bajula você? Se alguém tem opiniões sobre você ou olha criticamente, como você o tratará justa e sensatamente? Você é capaz de promover e escolher pessoas sem confiar em suas emoções, totalmente de acordo com as exigências de Deus? Você realmente é capaz de fazer essas coisas com sua estatura na situação atual? Se a maioria das pessoas não faz uma avaliação maravilhosa de você, após você ter trabalhado em certo lugar por vários anos, isso significa que você não cumpre suficientemente bem o seu dever e não está apto para o uso de Deus. Se a maioria das pessoas vê o que você faz como bom e apropriado, então você é basicamente apto a ser usado. Se você não tem a verdade,
é impossível que você alcance um nível em que você seja apto para o uso de Deus. Você precisa obter a verdade para ser apto. Ao buscar a vida, você deve estar atento a duas coisas. Primeiro, compreender a verdade nas palavras de Deus. Segundo, compreender a si mesmo nas palavras de Deus. Essas são as duas coisas mais fundamentais. Não há vida ou verdade fora da palavra de Deus. Se você não buscar a verdade na palavra de Deus, onde então poderá buscá-la? Onde a verdade no mundo? Os jornais e as mídias do mundo relatam a palavra de Deus? Os partidos políticos do mundo dão testemunho de Deus? É viável espalhar abertamente a palavra de Deus em qualquer país do mundo? De forma alguma. É por isso que não existe verdade no mundo, que Satanás, o diabo, governa no mundo e que o mundo é sombrio e maligno. Onde existe sequer um pingo de verdade? As partes mais importantes de compreender a verdade nas palavras de Deus são: compreender a Deus em suas palavras, compreender a vida humana em suas palavras e realmente compreender a si mesmo e descobrir o significado da existência humana nas suas palavras e outros aspectos da verdade. Toda a verdade está nas palavras de Deus. Você não pode entrar na verdade senão por meio da palavra de Deus. Somente experimentando e praticando as palavras de Deus, você pode alcançar uma compreensão da verdade. E realmente entender a verdade significa entender as palavras de Deus. Algumas pessoas trabalham e pregam, mas, embora superficialmente pareçam estar comunicando a palavra de Deus, elas estão apenas discutindo o significado literal das suas palavras. E nada substancial é mencionado. Seus sermões são como ensinamentos a partir de um livro didático de línguas, arranjados item por item, aspecto por aspecto. E quando terminam, todos cantam louvores dizendo: essa pessoa possui a realidade. Ela pregou tão bem e com tantos detalhes. Depois que terminam de pregar, tais pessoas mandam os outros compilarem seus sermões e os enviarem dentro da igreja. Ao fazer isso, elas se tornam enganadoras de homens. Elas citam as palavras de Deus em sermões e parece que os seus sermões se conformam à verdade, mas citam coisas fora do contexto e oferecem interpretações forçadas que violam os princípios. Com um discernimento mais cuidadoso, você verá que nada são, além das palavras e letras de doutrina, de imaginações e noções humanas, como também algumas coisas que delimitam Deus. Esse tipo de comunhão e pregação não equivale a uma interrupção da obra de Deus? Isso é serviço que resiste a Deus. Uma pessoa sensata precisa impor limites ao escopo de sua fala. Ela deveria saber que tipos de palavras ela deveria dizer, quais dizem respeito ao cumprimento de seus deveres e quais tipos de palavras só podem ser ditas por Deus. O homem não pode ficar no lugar de Deus e falar. Ninguém pode sondar como Deus opera. Como então
alguém pode definir a Deus. O homem não está qualificado para definir a Deus. Isso precisa ser entendido para evitar fazer qualquer coisa insensata. Como uma pessoa sensata, você deve saber qual é o seu lugar, saber as coisas certas a dizer, e você não deve dizer nada que não deveria dizer. Mesmo se Deus lhe dissesse algo antes, você não deve repeti-lo aos outros. Se você tem fé, se você reconhece que a palavra de Deus é a verdade, então você deveria colocá-la em prática. Só falar sobre isso não adianta nada. Não seria arrogante sempre querer que os outros o ouçam, obedeçam ao que você diz? No que diz respeito aos assuntos de Deus, se você não os entende, você simplesmente não os entende. Nunca finja entendê-los ou ser um sabichão. Isso é repulsivo demais. Você sempre quer ocupar o lugar de Deus e se exibir, como se você entendesse tudo, querendo monopolizar os holofotes. Você também deseja balançar a bandeira de Deus enquanto faz isso ou aquilo. Isso é a racionalidade de uma pessoa normal? Isso é praticar a verdade? Você conhece os pensamentos de Deus? Você possui a sabedoria de Deus? As pessoas não entendem a verdade. Muito menos estão equipadas com ela. Elas não conseguem dar testemunho de Deus, nem mesmo conseguem se submeter a Deus, mas querem falar e agir enquanto balançam a bandeira de Deus. Todos têm essa ambição, que é a coisa mais vergonhosa e insensata. Agora, pessoas do mundo inteiro estão vindo para buscar o caminho verdadeiro. Como então vocês deveriam dar testemunho de Deus? Se vocês não têm razão, se são arrogantes, presunçosos, voluntariosos e descontrolados, vocês não estão desafiando a Deus e blasfemando contra Ele? Isso não é cumprir seu dever, menos ainda é dar testemunho de Deus. Na verdade, isso está revelando sua imagem satânica. Aqueles que realmente foram conquistados precisam aprender a falar sinceramente e a dar algum testemunho real. Compartilhar suas experiências de vida é melhor do que qualquer outra coisa. Gabar-se e falar de grandes teorias, para que serve isso? Tendo experimentado vários anos da obra de Deus, as pessoas ainda não são bem comportadas. Com base em sua identidade, as pessoas são indignas de dar testemunho de Deus. Pessoas insensatas e arrogantes ainda desejam dar testemunho de Deus. Você não está envergonhando e blasfemando contra Deus? Você não entende Deus. Além do mais, seu caráter ainda desafia a Deus. Seu testemunho não tem um gosto repugnante? Assim, o homem não é digno de dar testemunho de Deus. Se alguém diz: "Você poderia testificar a nós sobre a obra de Deus na China continental?" E você diz: "Nós experimentamos vários anos da obra de Deus. Portanto, acho que somos qualificados a dar testemunho de Deus." Isso não é um problema?
Mais uma vez, isso é insensato. O homem não é digno de dar testemunho de Deus. Você deveria simplesmente dizer: não somos dignos de dar testemunho de Deus. Mesmo assim, Deus nos salvou e demonstrou sua graça para conosco. Obtivemos alguma graça e experimentamos algo da obra de Deus. Assim, podemos nos envolver em comunhão, mas não podemos realmente considerar dar testemunho de Deus. Só podemos falar de nossas experiências. Não há nada de errado em que você comunique como você foi conquistado por Deus. Que corrupções você manifestou na época? Como você era arrogante? Que tipo de desfecho ocorreu no fim após você ser conquistado? E que tipo de determinação você tinha? Na verdade, falar sobre experiências reais para dar testemunho de Deus é o que mais se conforma à vontade de Deus, e é o que Deus exige. Desejar assumir uma posição para dar testemunho de Deus é um erro grave. Você está tanto sem razão como é arrogante. Você deveria dizer: eu falarei sobre algumas das minhas experiências, mas não sou digno de dar testemunho de Deus. Eu comunicarei uma coisa primeiro. Por que Deus encarnou na China? Provavelmente, vocês não entendem isso muito bem. Entendemos isso a partir da obra de Deus. Nós, os chineses, que nascemos onde o grande dragão vermelho se deita enrolado, crescemos num lugar imundo. Nós fomos os mais profundamente corrompidos por Satanás. Mentimos mais do que todos os outros. Somos os que mais carecemos de humanidade. Temos a integridade mais baixa. Não temos nenhuma semelhança de humanidade. Em comparação com as pessoas escolhidas de Deus, de todas as outras nações e regiões, nós somos os mais baixos, os mais imundos e os mais corrompidos de todos. É por isso que somos indignos de dar testemunho de Deus. Ainda assim, fomos trazidos para a grande salvação de Deus e obtivemos o grande amor de Deus. Por isso, precisamos falar dos testemunhos de nossas experiências pessoais. Não podemos sufocar a graça de Deus. Dizer algo assim é mais sensato. Após os humanos serem conquistados por Deus, eles deveriam pelo menos possuir a racionalidade de certificar-se de não falar de modo arrogante. Seria melhor para eles que assumissem um status baixo, como esterco sobre a terra, e dissessem coisas que são verdadeiras. Sobretudo, ao dar testemunho de Deus, se você consegue dizer algo de coração que tenha substância, sem uma fala exagerada ou vazia e sem mentiras fictícias, então seu caráter terá realmente mudado. Essa é a mudança que deveria ocorrer quando você tiver sido conquistado por Deus. Se não consegue possuir nem esse tanto de razão, então você realmente não tem nenhuma semelhança de um ser humano. No futuro, quando o povo escolhido de Deus, de todas as nações e regiões, tiver retornado para diante de Deus e tiver sido conquistado por suas palavras, se numa grande reunião em louvor a Deus você começar a agir com arrogância novamente, sempre se gabando e se exibindo, então você será completamente descartado e excluído.
Os homens devem sempre se comportar adequadamente, reconhecer seu status e posição, e não reincidir em seus velhos hábitos. A imagem de Satanás se manifesta de modo mais clássico na arrogância e presunção humanas. A menos que mude esse seu aspecto, você nunca terá a semelhança de um humano e sempre possuirá o semblante de Satanás. Resolver a arrogância e a presunção é a coisa mais difícil. E simplesmente ter um pouco de conhecimento de sua arrogância e presunção não lhe permitirá alcançar uma transformação completa. Você ainda precisará suportar múltiplos refinamentos. Sem ser julgado e castigado, tratado e podado, você ainda estará em perigo no longo prazo. No futuro, quando o povo escolhido de Deus do mundo inteiro aceitar sua obra e disser: nós fomos esclarecidos muito tempo atrás de que Deus tinha ganhado um grupo de vencedores na China. Quando ouvirem isso, vocês pensarão: não temos nada de que nos gabar. Tudo é dado pela graça de Deus. Não merecemos ser chamados de vencedores. Mas, ao longo do tempo, quando começarem a se ver como capazes de dizer algo e que vocês têm um pouco da realidade, vocês então ponderarão: até os estrangeiros ganharam o esclarecimento do Espírito Santo. E eles dizem que Deus fez um grupo de vencedores na China. Portanto, deveríamos ser considerados vencedores. Em silêncio, vocês permitirão esse reconhecimento em seu coração agora e simplesmente farão um reconhecimento público mais tarde. Os humanos não suportam ser elogiados ou ser testados pelo status. Se sempre for elogiado, você estará em perigo. Aqueles cujo caráter não mudou não conseguem permanecer firmes no fim. Para a humanidade corrupta, o problema mais difícil de corrigir é o de cometer os mesmos erros de sempre. A fim de evitar isso, as pessoas devem primeiro estar cientes de que ainda não obtiveram a verdade, que não houve uma mudança em seu caráter de vida e que, embora acreditem em Deus, elas ainda vivem sob o império de Satanás e não foram salvas. Estão sujeitas a trair Deus e a se desviar de Deus a qualquer momento. Se elas tiverem esse senso de crise no coração, se, como as pessoas costumam dizer, estiverem preparadas para o perigo em tempos de paz, elas serão capazes de se conter um pouco e, quando algo lhes acontecer, elas orarão a Deus e confiarão nele e serão capazes de evitar os mesmos velhos erros. Você deve ver claramente que seu caráter não mudou, que a natureza da traição a Deus ainda está profundamente enraizada em você e não foi expulsa, que você ainda corre o risco de trair a Deus e que você enfrenta a possibilidade constante de sofrer perdição e ser destruído. Isso é real. Portanto, vocês devem ser cuidadosos. Existem 3 pontos de suma importância a se ter em mente. Primeiro, vocês ainda não conhecem Deus. Segundo, não houve mudança alguma em seu caráter. E terceiro, vocês ainda estão por viver a verdadeira imagem do homem. Essas 3 coisas estão alinhadas com os fatos, são reais, e vocês devem ter clareza sobre elas. Vocês devem estar conscientes de si mesmos.
Se vocês têm vontade de resolver esse problema, então deveriam escolher um lema próprio. Por exemplo, eu sou o esterco no chão, ou eu sou o diabo, ou muitas vezes eu volto aos meus velhos jeitos, ou estou sempre em perigo. Qualquer um desses é adequado para servir como seu lema pessoal e ajudará se você se lembrar dele o tempo todo. Continue repetindo o lema para si mesmo, reflita sobre ele e você pode muito bem ser capaz de cometer menos erros ou parar de os cometer. No entanto, o que é mais importante é passar mais tempo lendo as palavras de Deus, para entender a verdade, conhecer a própria natureza e escapar de seu caráter corrupto. Só então você estará seguro. Outra coisa é nunca assumir a posição de testemunha de Deus e nunca se chamar de testemunha de Deus. Vocês só podem falar da experiência pessoal. Vocês podem falar sobre como Deus os salvou, comunicar como foram conquistados por Deus e falar da graça que Ele lhes concedeu. Nunca esqueçam que vocês são as pessoas mais profundamente corrompidas. Vocês são esterco e lixo. Ser capazes de aceitar a obra de Deus dos últimos dias se deve inteiramente ao fato de Ele os elevar. É só porque vocês são os mais corruptos e os mais imundos que vocês foram salvos pelo Deus encarnado e que Ele lhes concedeu uma tremenda graça. Vocês, portanto, não têm nada de que vale a pena se gabar e só podem louvar e agradecer a Deus. Sua salvação é devida puramente à graça de Deus. Por que se diz que vocês são as pessoas mais sortudas? Vocês são chamados de sortudos não porque vocês têm certas vantagens ou qualidades boas. É só porque vocês nasceram na China e foram os mais corrompidos e manchados por Satanás. Deus seguiu seu plano de gerenciamento, salvando primeiro os seres humanos mais imundos, mais corrompidos da terra em que o grande dragão vermelho se encontra enrolado, completando primeiro um grupo de modelos ou amostras. Foi por isso que Ele escolheu todos vocês. Vocês são as pessoas que Deus predestinou e escolheu. Se Deus não tivesse tido esse plano, vocês continuariam se afundando por toda a eternidade. Assim, pode-se dizer que vocês são as pessoas mais sortudas. Mesmo assim, vocês não têm nada do que se orgulhar e certamente não podem se gabar. Experimentar o julgamento e o castigo das palavras de Deus lhes traz novos ganhos e experiências reais. Por isso, você deveria dar testemunho de Deus. Ao dar testemunho de Deus, deveriam, sobretudo, falar mais de como Deus julga e castiga as pessoas e que provações Ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Deveriam falar também de quanta corrupção foi revelada em sua experiência, o quanto sofreram, quantas coisas fizeram para resistir a Deus e como foram finalmente conquistados por Deus. Falem sobre quanto conhecimento real da obra de Deus vocês têm e de como deveriam dar testemunho de Deus e retribuir-lhe por seu amor. Vocês deveriam pôr substância nesse tipo de linguagem, ao mesmo tempo em que a colocam de maneira simples. Não falem sobre teorias vazias. Falem de forma mais realista. Falem a partir do coração. É assim
que vocês deveriam experimentar as coisas. Não se equipem com teorias vazias que pareçam profundas em um esforço para se exibir. Fazer isso faz com que pareçam bastante arrogantes e insensatos. Vocês deveriam falar mais sobre coisas reais a partir de sua experiência atual e falar mais do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. Vocês costumavam ser as pessoas que mais se opunham a Deus, que eram as menos inclinadas a se submeter a Ele, mas agora foram conquistadas. Nunca se esqueçam disso. Deveriam ponderar e refletir mais sobre esses assuntos. Quando as pessoas os entenderem claramente, elas saberão como dar testemunho. Senão, estarão propensas a cometer atos vergonhosos e insensatos, o que não é dar testemunho de Deus, mas antes envergonhar a Deus. Sem experiências genuínas e o entendimento da verdade, não é possível dar testemunho de Deus. As pessoas cuja fé em Deus é confusa e desordenada jamais serão capazes de dar testemunho de Deus.